Olá, eu sou Wesley Vilela. Hoje eu vou demonstrar como você pode rodar OCR, ou Reconhecimento Óptico de Caracteres, em um documento PDF com um programa livre. Talvez você já tenha se deparado com a situação de ter um arquivo em PDF que resulta do agrupamento de diversas imagens que contém texto, mas que você não pode localizar texto dentro daquele arquivo porque ele é resultado do agrupamento de imagens e os caracteres não foram reconhecidos. Um excelente programa para resolver esse problema é o Acrobat da Adobe. O lado ruim desse programa é o custo, que não é muito baixo. Então, para você lidar com essa situação, ter que desembolsar um valor muito grande, especialmente quando você não lida com esse problema de modo regular, de modo frequente. Então, eu sugiro o PDF Exchange para isso, para fazer este serviço. Então, vamos ver como usar o PDF, o Exchange, para reconhecimento óptico de caracteres. Primeiro você pode localizar, se você quiser usar o Google PDF Exchange, o link é esse aqui, pdfexchange.eu. Depois você vem aqui nessa página do PDF Exchange by Tracker Software e localiza o PDF Exchange, ou vai direto usando esse link. Aqui na parte de download você tem 3 opções, aliás, você tem 6 opções diferentes. Se você não quiser instalar o programa, quiser simplesmente rodar o programa sem precisar de fazer uma instalação, você pode baixar essa versão portátil de 32 ou de 64 bits. Essa aqui não serve para o que nós queremos porque ela é sem o OCR. Então, pode ser essa, pode ser esse para instalar ou pode ser esse portátil. Se você clicar aqui e o link não abrir, pode ser que haja algum problema com a resolução do link, como aconteceu comigo. Então você pode vir aqui, clica com o botão direito, copiar o endereço do link, abre uma nova aba e colar e acessar, e aí sim ele deve abrir a página para download. Eu já fiz o download dele aqui, não vou necessitar novo download. Ele é um arquivo zipado, então o próximo passo é você fazer a extração do arquivo zipado, descomprimir o arquivo, basta fazer a descompressão como faria com qualquer programa, o WinZip, o próprio Windows Explorer. Eu geralmente eu gosto de usar o open source, que é o 7-Zip, que é um excelente programa. Bom, uma vez que você terminou de baixar o arquivo, aqui, como eu baixei a edição portátil, eu não preciso de instalar o programa, ele já está pronto para rodar a partir deste ícone que está na pasta em que eu extraí, para a qual eu extraí os arquivos. Se eu clicar aqui, posso selecionar o lugar onde vou extrair, extraio o arquivo, eu extraí para cá. Desculpe se eu estou colocando detalhes demais, mas assim, sem saber o grau de familiaridade com esses processos, talvez seja melhor acrescentar os detalhes, pecar pelo excesso. E uma vez que o programa esteja extraído, que os arquivos estejam descomprimidos, você vai selecionar o executável, que no caso é esse pdfxedit.exe. Com o programa aberto, clique em Arquivo e pode selecionar abrir um arquivo de algum lugar. Vou abrir aqui um arquivo que eu acabei de criar, está nessa pasta, concurso, bibliografia, Moita Lopes. Pronto. Esse arquivo, ele é indisciplinar, ele está em formato de imagem. Como eu sei disso?
Eu vou ajustar aqui o zoom para 100%. Quando eu clico aqui, repare que o cursor não muda para o formato de texto. Ele entende que isso aqui é uma imagem, porque esse arquivo é um agrupamento de imagens, tal qual aquele que eu havia falado. Bom, o PDF Exchange, ele não vem com o português por padrão instalado, mas você pode facilmente baixar o sistema de reconhecimento, o conjunto de caracteres para reconhecimento do português. Como fazer isso? Você clique em converter e na aba converter você tem a opção páginas OCR. Então a gente vai clicar aqui em páginas OCR e os idiomas pré-instalados são tcheco, inglês, finlandês, francês, alemão, espanhol e castelhano. Mas eu posso acrescentar aqui os idiomas, então eu vou selecionar dessa lista o português. Está aqui, português, tem 5 MB, então vai baixar bem rapidinho. Deixa eu ver se tem algum chamado Brazilian Portuguese. Não, só o português mesmo para todos. Foi instalado com sucesso, eu posso fechar e agora eu venho aqui e seleciono o idioma português. Eu vou desmarcar aqui o inglês, porque eu não preciso dele. Quando eu marco aqui detectar rotação da página, de página incorreta, as situações em tabelas, às vezes, a página é escaneada ou a imagem é colocada com a direção do texto para baixo ou para cima, então você não consegue, fica muito mais difícil de ler. Quando você seleciona detectar a rotação de página incorreta, isso resolve facilmente. Ele faz a leitura de texto que não esteja corretamente orientado. Tipo de imagem pesquisável. Essa opção garante que o texto seja pesquisável e selecionável. Ela mantém o conteúdo original e coloca uma camada de texto invisível sobre ele. Assim você pode selecionar o texto. Você não vai poder editar o texto nesta versão não paga do editor. A versão profissional dá para você editar também o texto. Criar um novo documento, com essa opção você, quando fizer o OCR, quando rodar o OCR, ele vai criar um documento diferente, sem alterar o documento em que você está trabalhando. Eu não vou fazer isso, eu posso manter como está. Ignorar páginas que já contêm texto. Isso pode ser feito para evitar que páginas que já foram escaneadas sejam escaneadas novamente, o que retardaria bastante o processo. Então basta agora clicar em OK, ele vai rodar em 280 páginas nesse documento. Mas antes de clicar no rodar, aqui nós temos uma situação. O tamanho desse arquivo agora é de 26 megas. No caso do Adobe, a gente consegue reduzir significativamente o volume, o tamanho dos arquivos. No caso do PDF Exchange, vamos verificar se isso acontece. No caso do Adobe, eu já lidei com situações em que o tamanho do arquivo foi reduzido a 5% do valor do tamanho original do arquivo de imagens. Então, clique em OK. E aqui ele vai fazer já o reconhecimento dos caracteres. Eu vou pausar a gravação enquanto ele faz. Eu devia ter selecionado um documento menor, mas na verdade minha intenção era mesmo só as primeiras 10 páginas, mas acabou que despercebi na hora de gerar o arquivo de imagem e aí deu no que deu. Mas está tranquilo. Agora que já estamos com o reconhecimento dos caracteres,
concluído, observe que agora o texto que antes nós não conseguíamos marcar, nós já podemos marcar, já é possível você sublinhar, você pode também copiar. E uma função importante é a de buscar o texto. Então, se você usar o comando Ctrl F, vamos procurar aqui linguística. Aqui temos as ocorrências da palavra linguística, e cada vez que ela aparece, você tem como localizar no texto, como faria com o texto normal. Agora basta salvar o arquivo. Então vamos salvar aqui. E agora voltamos para a comparação da quantidade, do tamanho do texto. Então, o arquivo com reconhecimento de caracteres ficou ligeiramente maior, cerca de 2 megas, 1,5 mega maior do que o arquivo sem o reconhecimento de caracteres. Há muitas outras ferramentas úteis dentro desse arquivo e você pode experimentar com otimizar a digitalização, recompactar as imagens. Isso deve reduzir o tamanho do arquivo. Bom, eu espero que essas sugestões sejam úteis para quem tiver de lidar com reconhecimento de caracteres em arquivos PDF composto à base de imagens. Muito obrigado e até a próxima.